Olá, tudo bem? No nosso Papo Magic de hoje, a nossa conversa é com Caio Telmo, da Cigan Inovativa. Ele é líder da equipe de desenvolvimento da empresa e que atua na rede Cigan, na região do Pará, região norte, na verdade, toda a região norte, com sede lá no Pará. E está participando também aqui o Rodney Repulho, que ele é da Magic Software, que é a provedora de ferramenta de desenvolvimento e integração de aplicações. A ferramenta Magic XPA é utilizada pela Cigan Inovativa para fazer o desenvolvimento e customizações de aplicações. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Muito bom Rodney, estar você? aqui. Faz tempo que eu não te vejo, Rodney. Faz o quê? Uns 3 meses? Faz tempo. Faz 3 meses, né? Então tá bom. Caio, conta para nós aí como que é a atuação da Cigan Inovativa na região, né? E qual o seu trabalho na frente da equipe de desenvolvimento? Tá. Boa tarde novamente a todos, né? Tarde. Meu nome é Caio Telmo, eu faço parte aqui da equipe de desenvolvimento aqui na Cigan Inovativa. Nós estamos atuando principalmente nos setores de indústria e serviços aqui. Nós comercializamos e representamos aqui o Cigan. Nós temos toda a parte de desenvolvimento também nosso, então a gente customiza bastante. Como é uma região que demanda bastante peculiaridades por conta dos setores, principalmente madeireiras e etc., a gente precisa intervir bastante no sistema. Como a ferramenta traz para a gente bastante segurança no desenvolvimento, então fica bem mais fácil de a gente criar as soluções, acoplar o Cigan e dar prosseguimento com o trabalho corretamente aqui. E qual é as áreas que mais demandam desenvolvimento na equipe? Geralmente aqui tem se demandado bastante com automação, com integrações com máquinas, eles solicitam captura de informações e etc. A gente tem dois clientes de indústria, que um já utiliza a captura de informações das máquinas e a gente transforma essa informação dentro do Cigan. Então, a gente também tem a parte do BI, que coleta essas informações e a gente faz essas apresentações e dá um bom resultado para todo mundo. Rodney? Legal. Então, Caio, né? Bom, obrigado aí por você ter disponibilizado o seu tempo aí de bater esse papo com a gente, né? Sempre legal, assim, a gente trocar essa experiência e compartilhar essa experiência aí com os demais aí que estão, né, usando, avaliando, enfim, estudando as tecnologias. É sempre legal aí a gente estar compartilhando, né? Muito se fala hoje em dia, Caio, de hiperautomação, né? Então, esse é a palavra do momento, né? A gente está aí exatamente, é a onda da vez aí, né? A gente está falando muito de hiperautomação. E para você ter uma hiperautomação, a customização dos aplicativos padrões de mercado, ele passa a ser um ponto fundamental, né? Porque nenhuma aplicação de mercado faz tudo de forma 100% automatizada e ter uma ferramenta que facilite a customização, ela é fundamental. Eu sei que, né, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, eu sei que você já teve experiência com outras tecnologias aí, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, assim, como que o Magic tem feito a diferença aí para vocês, né, nessa questão de customizar e de entregar soluções, entregar a hiperautomação para os clientes do RP Cigan. Tá bom. Como eu estava comentando, né, aqui a gente trabalha principalmente com o Magic, na verdade, toda a centralização de conectores, toda a parte de hiperautomação se cai dentro do próprio Magic. Algumas coisas como conexões com máquinas, que aí são de baixo nível, graças a Deus temos uma ferramenta, um low-code, que permite muito que a gente consiga fazer essa integração. Então, a gente consegue transformar toda a peculiaridade do cliente em algo real. Isso é muito substancial quando a gente entra num cliente, que o cliente usava um outro RP, uma outra solução, às vezes nem um RP,
porque depende do modelo do cliente, e você percebe que eles não tinham nem o básico para que a empresa funcionasse. E quando você começa a demonstrar que você já tem um ERP maduro no mercado, que utiliza uma ferramenta que tem low code, e que esse low code te permite ainda mais descer a uma coisa que ele achava que era impossível atender no trabalho dele, de fazer o tipo de conexão que ele achava que ele tinha que comprar. Olha, só para vocês terem uma noção, a gente teve um cliente que ele falou assim, vou ter que adquirir uma ferramenta que só vende na Alemanha. A gente diz o que ele faz, o que a gente não faz. Aí ele apresentou e falou, isso a gente faz. Então, é muito gratificante ter uma ferramenta que proporcione para a gente muita usabilidade, principalmente confiança no resultado, performance na atividade e uma coisa que é primordial é a entrega do trabalho bem feito. Então, nas outras linguagens com que eu tive contato há alguns anos, antes mesmo ou em paralelo com o Magic, percebe-se que a gente tem um outro universo. É escovar bits, é aquela ideia de, eu preciso digitar a linha de comando, eu preciso saber. Então, o desenvolvedor se prende em duas coisas. Quais são as duas coisas? Ele precisa fazer com que o fluxo do negócio funcione, e ele precisa fazer com que a sintaxe funcione da melhor forma possível. Então, você acaba acarretando na cabeça do desenvolvedor que ele tem que decorar muitas linhas de comando, muitas sintaxes, saber como é a forma que ele tem que fazer. Nas outras linguagens, nós temos também uma coisa que não são padrões. Infelizmente, cria-se muitos padrões distintos, entre aspas, mas o que torna para a gente muito agradável no Magic é que tem uma forma de fazer, aquela forma que você faz é a forma correta, e pode ter certeza que ela vai dar o melhor resultado possível. Então, pode falar. Pode concluir seu raciocínio. Eu vou te perguntar sobre a equipe. Como que é formada a equipe, como que ela tem enfrentado aí os desafios, e como foi formada essa equipe, né, de desenvolvedores Magic. Tá bom. Eu não sei se a gente comentou aqui, eu trabalhei em Magic em outra empresa, tá? E a partir de lá foi o meu primeiro contato com Magic, foi um baque, porque eu tinha saído da universidade, da faculdade. Lá a gente prega muito conhecimento Java, então você programa muito, você escreve muito, são muitas sintaxes, muitas coisas desenvolvidas. E quando eu entrei nessa empresa, eu conheci uma equipe também, que é desenvolvedora, eles trabalham também com RP, e foi nesse mundo que eu me achei, né? No início, eu vou ser sincero, quando você gera um SF, você pega assim, mas cara, o que gera aqui? Como é que eu tenho certeza que aquilo é o melhor resultado? E eu vou te dizer, é uma desconfiança de qualquer programador no início, mas quando você amadurece no ambiente Magic, amadurece vendo que a ferramenta te dá o resultado, não se preocupa mais com isso. Começa a se preocupar só com o quê? Com as regras de negócio. Hoje, a nossa equipe aqui, a maioria também veio dessa empresa, são muitas pessoas com que eu trabalhei, criei confiança no trabalho desenvolvido, e a gente hoje, basicamente, já se entende como Magic, né? Como Magic Lovers. Então, basicamente é isso. Temos desenvolvimentos também de portais, tá? Mobile também. E só que toda a camada de regra de negócio é Magic. Mas o portal é HTML, a gente também usa o Magic, mesclando com o Merge do HTML do Magic. Então, na verdade, continua sendo a mesma coisa, que a gente só cria o front-end em outra linguagem. Mas todos aqui já trabalhavam com Magic, então é bem mais tranquilo. A gente teve, acredito que, uma pessoa só que não trabalhava com Magic, a gente teve que criar isso. E eu vi, até falei para ele, que é bem interessante, porque a gente se vê na pessoa que está entrando agora. Ele, Caio, mas como é que eu tenho certeza que essa conexão aqui está correta? Como é que eu tenho certeza? Eu falei, cara, como seria a boa prática do trabalho? Ele falou, assim, assim, assim. Eu falei, então tá, vamos entrar no Cigan aqui?
Vamos tirar um log do que o sistema fez. A gente abre ele olha assim, ficou bem limpo o código, bem simples. Eu falei, pois é. Então, assim, te desprende um pouco de querer dominar o código. Aprenda a criar soluções, a focar na análise, a focar no fluxo de negócio do cliente, que a produtividade vem facilmente. Esse aspecto que você está comentando, Caio, ele no passado ele era entendido como um problema, né? Porque assim, a pessoa vem com uma ideia de codificar e a gente está propondo um jeito diferente que não é padrão, então isso é ruim. Agora que o mercado está amadurecendo, entendendo o que é low-code, entendendo os benefícios que o low-code oferece, né? E isso começa a ser entendido de uma forma positiva. Eu falo assim, não, o que eu preciso fazer é dar resultado final, né? E quanto mais produtivo a gente for, quanto mais fácil for utilizar a ferramenta, melhor, né? Sim, com certeza. Ô, Caio, você chegou a fazer um comparativo com outras ferramentas. Como que é essa história aí? Tá. É uma breve história. Um estudo, né? Fez um estudo, né? Fez um estudo comparativo, né? Que surgiu, na verdade, como um tom de brincadeira, porque como conversado dentro do nosso universo Cigan, compreende-se o seguinte, como seria se eu programasse numa linguagem realmente eu fizesse o que o Cigan faz hoje? Existe algum movimento que indique que o cara consiga ter o mesmo tipo de resposta, produtividade, retorno que a gente tem fazendo esses conectores, fazendo essas ligações? Aí surgiu com um estudo. Eu já programava em outras linguagens desde o início, quando eu era um pouco mais novo. Na primeira linguagem que eu trabalhei foi com Java, então eu já andei para outras RPs também, trabalhei em outras empresas. E surgiu essa necessidade de, tá bom, como seria essa resposta? Como seria entender a dificuldade de um programador que vem de outro RP, vem de uma outra linguagem, de um outro universo, e como é que ele consegue fazer a mesma coisa dentro do Magic? E foi quando surgiu a conversa, eu disse, por que você não mostra pra gente? Então, a gente fez um estudo mostrando toda a parte do ambiente, mostrando a dificuldade, mostrando o outro RP, os outros RPs no caso, e como é que a gente faria essa integração. A partir desse momento foi demonstrada qual é a dificuldade que eu acabei de falar, né, no caso que são as sintaxes, as fórmulas, todo o entendimento, o ciclo de vida de um programa, como é que um conector funciona e etc., que nos outros RPs são com outros nomes. Então, esse estudo ele veio para mostra para mim como seria uma coisa simples na outra linguagem e como seria feito em Magic. E a gente fez um vídeo que tem todos os erros, é bem interessante, são os vídeos que demonstram essa dificuldade que o cara tem. Por exemplo, ferramentas low-code, como nós sabemos, eles dão uma grande variedade de trabalho para a gente, no caso de performance de trabalho, tá? Eu posso arrastar e fazer uma tela, coisa mais simples do mundo. Coisa mais simples do mundo. Só para parar um pouquinho, quando eu era um pouco mais novo, meu pai estudava Java, né? Então ele chegou para mim, eu queria que tu criasse um programa que tivesse um botão de salvar. Eu falei, tá bom, a gente faz. Né? Passei um dia todo estudando para fazer o botão de salvar em Java para ele. E no final ele falou, eu não achava que fosse tão difícil. Eu falei, pois é. Aí hoje em Magic nós sabemos que é a coisa mais simples do mundo, é um evento muito básico. Então, para entendimento, a gente vê qual é a dificuldade de um analista que mesmo como eu falei previamente, até antes de eu montar o vídeo lá, que tem lá nesse áudio, eu falei, eu era desenvolvedor, um dos desenvolvedores, assim, cabeças daqui, da nossa região, nessa outra empresa, e eu mostrei para eles, há uma dificuldade em você fazer uma tela simples, em fazer uma tela para desenhar. Não tem telas de desenhar. Você não desenha tela. Você faz pixel a pixel. Uma coisa simples. Então a gente fez pixel a pixel, eu mostro compilando várias e várias vezes para colocar na mesma posição. Aí eu mostro em Magic que eu arrastei, coloquei o botão, coloquei o evento, acabou.
Aí um vídeo que a gente faz, se não me engano, 1 ou 2 minutos, na outra lá eu mostrei todo o conceito, como é que entra, levou-se, creio que 22 minutos, só para fazer uma coisa que a gente faz, é uma coisa muito simples. Ou seja, umas 10 vezes mais de tempo de desenvolvimento entre o Magic. Essa que você citou, qual era a linguagem? Era a da essa VPL. Que você citou, a da VPL? Tá. É da VPL e Java. Então a gente tem comparativo dessas duas, porque como eu falei para vocês no início, eu trabalhei, meu primeiro contato foi com Java, então trabalhei com isso também. E eu trabalhei com a VPL durante 3 anos. E vale lembrar, ressaltar, que foram 3 anos de só desenvolvimento. Eu era focado só em desenvolver verticalmente para outra plataforma. Mas falando em números objetivos desse estudo que você fez, então você fez uma coisa com Magic e DVPL e deu 10 vezes de diferença de tempo. E com Java deu quanto? Mais ou menos a mesma coisa? Então, Java e a DVPL estão no mesmo nível. Porque o que acontece é que no Java nós temos uma abstração de objetos. Então, a gente fica nessa abstração de objeto, tem heranças, etc. E no Java, vale ressaltar que a gente tem desktop, também web, como o Magic também tem. Sim. Só que lá, se você desenvolve para desktop, você consegue desenhar a tela. Então, isso é um pouco menos problemático do que a DVPL. A DVPL torna-se mais dificultoso. Mas se formos levar em números gerais, se você for fazer web, você vai ter, não tem tela de desenho. Então, é uma coisa um pouco mais fácil, mas não chega ao nível do Magic. Depende da tarefa, né? Cada tarefa cada tipo de tarefa tem um comparativo que você teria que fazer separado. Mas, em linhas gerais, a gente está falando de uma ordem de grandeza de 10 vezes mais tempo, né? E isso, no final das contas, faz uma diferença enorme. Nós estamos falando de tempo. Sim. Então, nós estamos falando de tempo, e aí a gente sabe que os negócios hoje eles estão muito mais acelerados para a entrega, né? E a gente tem essas metodologias ágeis, né? As DevOps, essas coisas que para acelerar para a entrega contínua. Como é que o Magic contribui para essas entregas rápidas, considerando as demandas que você tem do mercado aí? Aqui nós trabalhamos também utilizando o Azure DevOps com o próprio Magic. Vale lembrar que toda a parte de sprint, a controle dos nossos projetos, dos nossos features são feitos juntos às sprints com o DevOps, o Azure DevOps da Microsoft. E o controlador de versionamento também, que vem do TF, é o Team Foundation Server, né? E com isso a gente consegue fazer um melhor gerenciamento desses fontes e fazer com que o pessoal também consiga fazer as entregas. Uhum. Em termos de erros, quantidade de erros, correções necessárias, como que você compara isso? Como eu falei previamente, as outras linguagens, você se preocupa muito com os termos que você vai utilizar, a sintaxe que você vai utilizar. Então, os erros são mais comuns. A gente estava fazendo um comparativo aqui, que a gente fez uma integração numa outra linguagem, que eu também programei em C#, tá? Em .NET. E a gente tem um fonte nosso de 8.000 linhas, que faz uma integração diretamente com o Cigan. A gente grava informações na tabela de pedido do Cigan. E a gente refez essa mesma integração usando o Magic Broker. E, por incrível que pareça, o pessoal acha que é brincadeira, é mentira, de 8.000 linhas. A gente tem 8.000 linhas no código C#. 8.000 linhas. A gente transformou em 2 callprog no Magic. E cria a mesma coisa que a gente desenvolveu tudo na mão. Por isso que eu te falo. Por quê? Lá no .NET, a gente tem integração, a gente tem tabelas que tem as estereotipagens, né? A gente diz as tipagens dos objetos, e essas tipagens deram problema para a gente. É uma data que veio formatada errada, então você acaba gravando dentro do banco de dados, fica errado. Quando você passa para o Magic e diz, olha, Magic, você vai abstrair essa tabela.
Isso aqui é um campo data, não importa, ele vai formatar aquela data como tem que ser formatada. E isso é muito legal. Já quando a gente parte para as outras, como eu falei, no ADVPL, dentro do próprio Java, no C#, a gente cria date format, a gente pega máscara e tudo mais. E isso, se não for bem desenhado pelo próprio desenvolvedor na hora que ele está fazendo, isso vai gerar transtornos para todo mundo. Com o uso do próprio Magic, ele fazendo isso, diminui esses erros. Porque antes eu tinha que me preocupar entre erros de desenvolvimento, erros de performance no desenvolvimento, certo? E erros no fluxo de trabalho para entrega do cliente. Então eu tiro essas duas etapas e eu tenho que focar no quê? Fazer com que o programador entenda qual é o fluxo de trabalho e qual é a entrega que ele tem que fazer, qual é o objetivo daquela tarefa. Então diminui-se bastante os erros. A gente fica 30%, na verdade, se colocar em linhas gerais, 30% da minha preocupação é o que eu tenho, que é o fluxo. Então eu abandono 67%, e daí eu digo para 67% esquece, fica para lá que o que eu quero focar é no resultado e na produtividade para o meu cliente. A gente sempre comenta, Caio, que nesse ponto que você está falando, né, que de certa forma isso traz um alívio para o desenvolvedor, para que ele se concentre mais no desenvolvimento, sem se preocupar tanto com algumas coisas mais baixo nível, vamos chamar assim, né? E a gente sempre comenta que isso faz com que o desenvolvedor passe a entender mais de negócio, né? Ele tem a oportunidade de estar envolvido mais com o negócio, né? Você tem observado isso na tua equipe ou com você mesmo, assim, esse maior envolvimento com o negócio, um conhecimento mais de negócio, com os desenvolvedores se tornando mais analista de negócios também? Sim. Isso é muito interessante porque, creio que 2 semanas atrás a gente teve uma conversa sobre isso, que a gente começou a compreender que quando as pessoas começavam a entender mais do SIGAN, do RP SIGAN, né, do universo SIGAN, que é o que a gente trabalha hoje, eles começaram a trabalhar melhor no Magic. Porque o cara que entende a regra de negócio, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe, ops, se eu fizer isso aqui, vai dar problema ali na frente do SIGAN. É muito melhor um desenvolvedor que entenda de como funciona o RP, entenda quais as implicações daquele desenvolvimento, do que você chegar para um desenvolvedor que ele desenvolve Magic, é legal, perfeito, mas ele não entende do RP que ele trabalha. Então, o entendimento ele tem que andar em paralelo. Não adianta ser muito bom em Magic e não entender SIGAN, e a mesma coisa serve ao contrário, né? Então, eles têm que andar em paralelo. É um conhecimento muito importante, conhecer a ferramenta que você trabalha e conhecer também o fluxo de trabalho do caso do nosso RP. Legal. Ô, Caio, você, lá no comecinho, contando como que é aí a atuação da empresa, você citou assim, muita aplicações verticais, em função da madeireira, tem outros serviços e tal. E eu imagino que customizações, deve ser uma demanda grande, né, para vocês. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da customização, criação de aplicações complementares ao RP e também para que ela possa conectar com o legado da indústria, por exemplo? Começando com vocês, o entendimento da própria ferramenta, junto com o que nós temos como módulos que a gente cria, geralmente são integrações com outros sistemas específicos. O cara de indústria, mas o cara tem uma fazenda e dentro da fazenda ele usa um mapeamento de terreno, de relevo e tudo mais, e ele quer que faça a integração. Aí por isso que eu não sei se eu já falei para vocês, a gente tem cliente que o cara falou, não tem como, a gente não conseguiu nenhuma empresa que faça isso aqui. E é muito difícil. Aí você diz assim, mas a gente te mostra, a gente faz. Me dá o contato e a gente faz. Então, todo esse desenvolvimento que é feito aqui dos módulos, geralmente são integrações com outros sistemas específicos. Uma das coisas que a gente até comenta, a gente estava em uma reunião comercial e o cliente apresentou uma outra ferramenta lá específica para o que ele utiliza lá. E aí ele falou, olha, vocês conseguem desenvolver isso?
Conseguimos, isso aí a gente consegue. Mas eu vou te falar uma coisa. Aí aquela empresa é uma empresa específica do negócio. Então, por que a gente não integra? Eu falei, mas integrar, eles nunca falaram sobre integração. Mas é melhor sobre integração. Porque assim, você continua tendo o melhor RP do mercado e vai ter a melhor ferramenta destinada à tua necessidade. E tu não vai perder nenhum dos melhores mundos. Então, tu vai continuar tendo o melhor resultado para tua empresa. Então, muitas vezes, o que a gente desenvolve aqui são módulos que integram e facilitam a vida da empresa junto com o RP. Nossa, que bacana. Eu acho que isso que você comentou é um desafio de toda a área de TI, né, Caio, que é não fazer o que o cliente pede, e sim fazer o que o cliente precisa, né? Muitas vezes ele te pede alguma coisa por desconhecer qual seria o melhor, e cabe ao profissional de TI dar a melhor solução, né? Ele te pediu para desenvolver e você falou, não, vamos integrar, né? Porque a preocupação do profissional tem que ser fazer o que for melhor para o cliente, e não fazer o que ele está pedindo, né? Porque você começa a fazer o que ele está pedindo, daqui a pouco você criou um Frankenstein, você criou uma estrutura que não tem como dar manutenção. Enfim, é bem legal ter essa consciência aí, né? Parabéns, é legal. E essa coisa de manutenção, Roda, você me fez lembrar que essa questão que a gente sempre aborda aqui da prova do futuro, né? Eu queria entrar numa expectativa de como o Thelma e a Cigan Inovativa tem para frente. O que ela está planejando para o futuro, considerando que ela pode contar com a ferramenta à prova do futuro, como a própria Magic sempre destaca isso. Sim, sim. Sobre o entendimento, né, de como é a ferramenta hoje, graças a Deus, 25 anos atrás, a Cigan escolheu a melhor escolha da vida deles. E hoje, só hoje, as outras concorrentes estão querendo correr atrás, estão querendo criar ferramentas low code e tudo mais, e a gente já faz isso com um grande amadurecimento. Então foi a escolha certa e foi no momento certo. E o que a gente planeja, o nosso projeto anos para o futuro, é que a gente consiga adentrar mais nos módulos de Cigan, oferecer módulos diferentes. Até hoje a gente está até conversando lá dentro dos nossos grupos de WhatsApp, a gente está fazendo integrações também de WhatsApp, etc., que hoje também é um grande diferencial no cliente. Está chegando no cliente, o cliente olha, mas eu queria ver se tinha algum RP no mercado, eu vou contratar, de novo, que a gente conversou agora, eu queria contratar com vocês e eu vou contratar com essa outra empresa aqui, uma outra ferramenta, tipo de bot, de WhatsApp, etc. Aí a gente falou, mas a gente já faz. Ele falou, como que vocês falam? A gente faz. A gente faz a demonstração de fazer a entrega de boleto para o cliente via WhatsApp pelo Cigan. Os caras, ninguém nunca falou isso para a gente, que tem RP que já faz isso, nós temos. Então, a nossa ideia é continuar sendo uma empresa tecnológica voltada justamente para as coisas que estão vindo para trazer facilidade para o cliente e a prova de futuro. Então, cada vez mais adentrar no Cigan, tornar o Cigan cada vez mais competitivo, trazer inovações tecnológicas para que eles entendam o diferencial. Não é só mais um RP no mercado, mas é o RP, é o diferencial. Esse é diferenciado, é esse que eu preciso, é esse que vai trazer, alavancar minha empresa, vai melhorar meu fluxo de trabalho e com certeza vai me dar um retorno muito bom sobre o investimento que eu estou fazendo. Muito bem. A gente está chegando aqui no encerramento do nosso bate-papo. Eu gostaria aí das considerações gerais de vocês, começando com o Rodney, para até mesmo complementar esse raciocínio aí do futuro, né? Legal. Bom, é sempre um prazer estar falando de Cigan, né? Tô nessa parceria com a Cigan aí já há muito tempo também, né? Tem uma estrada aí e acompanhar toda essa evolução, né? E acompanhar agora essa satisfação que todo mundo tem, reconhecimento que todo mundo tem da importância que a tecnologia tem, né? Essa base tecnológica que o Cigan tem, a força que
que ele tem no mercado por estar com essa tecnologia hoje é muita satisfação, né, gente? A gente tem muita satisfação de ouvir isso dos desenvolvedores, né? E a Inovativa, né, tá pioneira aí, saiu na frente aí, né, em todo esse trabalho de desenvolvimento. Tem uma equipe boa aí de desenvolvimento, tem uma equipe que tem conseguido entregar muitos projetos, tem, sim, feito trabalhos excelentes aí nas verticais, né, que são mais exóticas, né, ali, vamos chamar assim, né, do Belém do Pará, né, dessa região. Tem ali indústria de açaí, né, Caio? Tem umas indústrias, coisas que a gente não tem aqui no Sudeste, né? Tem alguns negócios mais exóticos. A gente só come açaí na banquinha ali, né? Só na banquinha, olha lá. Né? E é diferente daqui, né? E é diferente, né? E é diferente. Então, assim, né? Fico bem feliz aí em ver todo esse valor, né, que vocês estão conseguindo entregar para os clientes, todo esse trabalho. E como você mesmo falou, né, Caio, dá uma satisfação em conseguir mostrar para o cliente, em fazer essas entregas, em desenvolver isso. Acima de tudo, acho que o low code, a produtividade, ela possibilita entregas, e no final das contas é isso que dá a satisfação, né? Fazer as entregas para os clientes, marcar os pontos, né? Eu acho que isso vai trazendo satisfação e motivação para fazer mais, né? Então, bem legal. Obrigado aí bastante aí pela tua participação, e também, William, você pela organização aí do bate-papo. Caio, a gente gostaria muito de te agradecer aí a participação, e se você tiver alguma coisa aí para comentar que ficou faltando, a gente está à disposição aqui. Eu gostaria de agradecer, é uma honra para a gente ter sido convocado por vocês para participar desse bate-papo. Williams, obrigado também, Rodney também. Faltou só um ponto que eu queria falar para vocês, que não é tão importante, mas é só para ressaltar. A gente teve um cliente que já entregamos, né? Só estou falando assim, que ele pediu um desenvolvimento de um módulo para ele. Ele falou para a gente que a desenvolvedora dele entregou em 2 meses. A gente entregou em 1 semana, mesmo desenvolvimento. Ele falou, é impossível vocês terem feito isso. Quantas pessoas vocês colocaram para fazer esse programa? Aí eu falei, foi só eu que fiz. Cara, não é possível. Eu falei, foi só eu que fiz. E o que isso traz como sentimento, como Siga Inovativa hoje? Estamos com a ferramenta correta. A gente acertou também em continuar com o melhor do mercado, com a melhor ferramenta do mercado. E assim, isso traz uma grande satisfação, um grande prazer em desenvolver mesmo na ferramenta. E agradecer mesmo a todo o empenho que a própria Magic dá para a gente, todo o suporte. Eu tive solicitações que eu perdi, sentei com o Fred, né, no Frederico. Ele acessou diretamente a minha máquina, me ajudou a entender a integração que eu precisava fazer. Então, é muito legal ter essa parceria, é muito prazeroso saber que a gente participa de uma comunidade que se ajuda e cada vez mais está crescendo com a ajuda do nosso RP, com a divulgação de todos os canais também de mídia. Eu agradeço muito. Caio, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Espero a gente ter a oportunidade de voltar aqui para contar outras histórias, porque isso é uma coisa que a gente gosta de contar a história. Então, tudo bem, obrigado a vocês todos, e a gente se vê na próxima. Obrigado. Falou, Diego.